Bom dia, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai dar continuidade, né, nosso estudo sobre o trabalho. A gente vai abordar o tema, né? Voltar a abordar o tema. Na aula anterior a gente falou um pouco sobre o trabalho informal, esse trabalho que você não tem vínculo empregatício. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o trabalho formal e um pouco sobre os direitos trabalhistas, né? Bom, trabalho formal no Brasil. Basicamente, o trabalho formal, né, que também é o mais popular, ele consiste no emprego que garante ao empregado a assinatura da carteira de trabalho de acordo com a CLT, né, e benefícios como vale alimentação, transporte, férias, 13º, entre outros. Os trabalhadores formais, né, recebem um salário mensal que é estabelecido. No Brasil você tem o salário mínimo, seja um valor que é o mínimo, e comprovado por meio de hoteleres ou contra-cheque. Então tem situações que você tem o contra-cheque, os professores, por exemplo, têm, né, seu contra-cheque. Estão amparados por leis que têm direitos à aposentadoria de acordo com as condições previstas na legislação vigente. É claro que aquele trabalhador também informal, ele tem direito à aposentadoria, desde que ele realize as devidas contribuições, né? Desse tipo de vínculo, né, empregatício, que está aqui veículo empregatício, é realizado por profissionais que priorizam a estabilidade financeira e de horários, uma vez que conta com jornadas determinadas de trabalho em períodos fixos, garantindo uma rotina regular e em algumas vezes mais tranquila. Normalmente os trabalhos formais permitem com maior planejamento e financiamento a médio prazo, uma vez que mesmo se o trabalhador for demitido sem justa causa, terá alguns de seus benefícios garantidos, como seguro-desemprego e saque ao FGTS. Como eu falei no vídeo anterior sobre o trabalho informal, de certa forma tem gente que prefere o trabalho informal porque às vezes ganha mais devido, né, a certas cobranças de impostos que não são embutidos no seu salário. No entanto, né, também tem toda a questão da flexibilidade do horário, que às vezes, né, o trabalhador autônomo, a gente pode chamar de informal também de autônomo, e trabalha conforme o seu horário e conforme o seu desejo. No entanto, o trabalho informal ele tem as suas garantias, né? Tem a sua seguridade social, além da questão da aposentadoria, tem a questão do FGTS, e também tem a questão de definição de horário de emprego, né? O horário definido da jornada de trabalho, e também uma jornada de trabalho, né? Definida, tal, você entra tal hora, sai tal hora. Se você ficar mais, você recebe hora extra, ou seja, existe um conjunto de regulações estabelecidas. Direitos trabalhistas. Bom, é claro que saltar com os direitos trabalhistas são sempre uma conquista, né? Provavelmente aí vocês abordaram aí no primeiro bimestre, né, de História do terceiro ano. Vocês costumam abordar a Primeira República e você vai trabalhar um pouco com as greves, né, com o processo de urbanização e também de industrialização do Brasil. Então você tem os primeiros movimentos trabalhistas e vocês também, acredito que vocês já tenham ouvido, né, a questão do governo da Era Vargas, do Getúlio Vargas, que você tem a consolidação e a conquista, né? Você tem a CLT, a implantação da CLT e a conquista de vários direitos trabalhistas. Ou seja, vocês já devem estar por dentro um pouco do contexto dos direitos trabalhistas brasileiros, ou pelo menos deviam estar. Então aqui eu trouxe alguns direitos que são conquistas, né, estabelecidas para os trabalhadores atualmente, né? Isso não quer dizer que seja algo garantido, né? É bom ressaltar que existem sempre grupos que estão querendo derrubar os direitos trabalhistas conquistados. Esses direitos são sempre as conquistas que devem ser sempre defendidos e também deve haver uma busca pela ampliação desses direitos também. Direitos trabalhistas. Bom, registro em carteira assinada, né? Então todo trabalhador tem direito de ter sua carteira assinada. Então se você não tiver carteira assinada, pelo menos você tem que ter um contrato de prestação de serviço, que também tem uma legislação que estabelece essa relação de contrato de trabalho, né? Você também às vezes você tem direito a vale transporte, você tem um descanso semanal remunerado. Então, geralmente o domingo é um descanso semanal remunerado, você está recebendo por aquele domingo, mesmo não trabalhando. Pagamento de salário, então você tem um salário definido,
férias. Então, geralmente, quem tem carteira assinada, você tem as férias definidas, né? Você tem um mês de férias, que pode ser dividido em diferentes etapas, né? Em 2 ou até 3 vezes essas férias. E você também tem um fundo de garantia de tempo do serviço, né? Então, se você for despedido, você tem seu FGTS e você vai receber algumas parcelas que vai te dar uma seguridade social. Você também tem o 13º salário, hora extra. Então, se você trabalhar além daquela jornada de trabalho definida, você vai ganhar, né, acrescido 50% dessa hora extra. Você tem adicional noturno, né? Então, quem trabalha em horário noturno tem adicional pela questão do horário. Você também tem adicional por insalubridade ou periculosidade, né? Dependendo do local. Você tem licença maternidade. Então, para as mulheres que acabam engravidando, ela tem essa licença maternidade para cuidar desse período determinado de licença para cuidar dos seus filhos, né? E também o pai também tem a licença paternidade, embora seja um período menor, né, do que a mãe, né? Ele tem esse período também. Você tem um aviso prévio, né? Então, antes de ser demitido, né, o empregado tem que ser avisado dessa demissão 30 dias antes, né? Está estabelecido em lei. Você tem a rescisão de contrato também. Então, basicamente, são alguns direitos conquistados, né? É importante a gente ressaltar também, né? Outro conteúdo que você já tem abordado também é a crise de 1929 nos Estados Unidos. De certa forma, essa crise foi muito influente em relação ao trabalho, porque a partir da crise de 1929 você criou uma série de mecanismos de seguridade social. Então, a partir do momento que você teve, né, vários desempregados nos Estados Unidos, a partir da crise de 29, e em todo o mundo, em si, no Brasil também, você tem a crise do café, que não é mais exportado para os Estados Unidos, e você tem essa grande crise, estabeleceu-se a necessidade de um critério mínimo de bem-estar social, né? Aquela ideia do bem-estar social. Ou seja, o trabalhador é necessário ter um mínimo de seguridade social. Então não adianta nada, por exemplo, um trabalhador trabalhar 40 anos numa fábrica de carro e não conseguir comprar um carro. Ou seja, como é que vai vender esse carro? Então, assim, é necessário, tanto para a economia, para a própria questão de qualidade de vida, é necessário você ter um bem-estar social e uma seguridade. É necessário você ter aposentadoria, né, que garantisse que quando esse trabalhador não conseguisse mais trabalhar, ele tivesse essa garantia de renda e também seguridade no sentido de um seguro-desemprego, por exemplo, em momentos de crise, para que ele possa manter, né, essa permanência da renda, que de certa forma também permanece, né, mantém a economia funcionando. Então, basicamente, foram algumas conquistas ou alguns ideais que se estabeleceram a partir da crise de 29, que foi a ideia de seguridade social e seguridade do trabalhador. Bom, a atividade basicamente é uma atividade simples, né? Ela consta de duas questões que podem ser respondidas tanto no PDF como no caderno. A primeira questão é qual a diferença entre trabalho formal e informal. E a segunda questão, basicamente, você vai fazer uma pesquisa, né? Vai escolher um dos direitos trabalhistas citados acima. Então você vai escolher registro de carteira assinada, vale transporte, FGTS, 13º salário. Você vai escolher um desses direitos, você vai fazer uma pesquisa sobre ele, né? Sobre o ano da sua criação, o contexto. O 13º foi criado tal ano, devido a tal eventos e tal. Ele estabelece que, além do trabalho do seu salário mensal, o funcionário também vai receber mais um salário extra. Tal. Então você vai fazer essa pesquisa sobre, escolher o direito e fazer uma pesquisa sobre esse direito, né? Sua data da criação e como funciona a legislação desse mecanismo, desse direito de trabalho. Bom, basicamente é isso. Nessa aula era só isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre os precedentes do que hoje é o que a gente chama de engenharia de produção, né? Sobre o taylorismo e outros sistemas de produção. Bom, tenham todos um bom dia e até a próxima aula.